Vamos lá, continuando nossa última Masechet Shabbat, a gente está no Daf Kuf Nun Rei Amud Aleph, Bezrat Hashem, temos mais dois Dafim pela nossa frente. A gente trouxe aqui uma machloket entre Rav Yehuda e Rav Huna, o que é permitido fazer com comidas para animais. De acordo com Rav Huna, é permitido facilitar para o animal comer. Ou seja, uma comida que o animal consegue comer. Só que está difícil, eu posso facilitar. Mas uma comida que o animal ainda não consegue comer, não posso mexer ela, trabalhar ela para ficar apta para o animal comer. E Rav Yehuda fala o contrário. Uma comida que o animal não consegue comer, eu posso fazer o que for necessário para que ele consiga. E uma comida que ele já consegue comer, eu não posso me esforçar demais para facilitar a situação. Tashma, agora a Guna vai tentar provar de outro lugar. Mechatchim, está escrito na Braita, Mechatchim etadruim lifnei behemá. Eu posso cortar a abóbora para o animal comer, veta nevelá lifnei klavim. E um animal morto, uma nevelá, eu posso cortar ele, a carne dele, para os cachorros comerem. Mailav, a priori essas duas situações, esses dois exemplos de abóbora e nevelá, que é um animal morto, foram trazidos juntos. Mailav, dluim de uma nevelá. A priori, quando está escrito dluim, abóbora, junto com nevelá, com animal morto, a priori abóbora é igual ao animal morto. Mas nevelá derekicha, dluim derekicha. Igual ao animal morto, a carne dele é mole, certo? Os cachorros conseguiriam comer sem a minha participação. Assim, dluim também está tratando dluim, está tratando de abóboras que são meio moles. E mesmo assim foi dito, mesmo que é mole e já está comestível, eu posso cortar para o animal comer, ou seja, eu posso facilitar para ele comer. Parece daqui que é permitido me esforçar, gastar força no Shabat, para facilitar para o animal comer, mesmo que já é comestível. Vetilta de Ravilda, ficou uma pergunta para Ravilda, que Ravilda falou que não, que já dá para comer, eu não posso me esforçar para facilitar. Daqui a gente vê que sim. Amarlechar a viúda, explicar a viúda, lo, fala a viúda que não. Nevelá do medruim. A gente falou que druim, abóbora, é igual a nevelá. Igual a nevelá é mole, assim também a abóbora é mole. Por isso parece daqui que eu posso me esforçar para facilitar a alimentação do animal. E a viúda fala que é o contrário. Nevelá é igual druim. Abóboras, tá? Abóboras, elas são muito duras por fora, certo? Elas são muito duras. E a nevelá é um animal que é geralmente mais mole por fora. Então, fala a viúda, não é que a abóbora é igual ao animal e os dois são moles, eu posso facilitar a alimentação. Pelo contrário, a nevelá é igual à abóbora, que é dura igual à abóbora. Madruim de Aishunei, a nevelá de Aishunei é igual à abóbora, que ela é dura por fora e o animal não consegue comer. Se eu cortar a abóbora, ele consegue pegar a parte de dentro, mas se não, não. Assim também está se tratando de uma nevelá que ela não é comestível do jeito que ela está. É muito duro para o animal comer. Se eu não cortar em pedacinhos, se eu não fatiar, o animal não vai conseguir comer. Lá onde a gente encontra carne de nevelá realmente dura dessa forma, a ponto do animal comer, bebassar pile, carne de elefante. E name beguriatas utrei, ou para filhotes. Filhotes também, mesmo um animal mais leve, mais mole, digamos assim, menos com a carne menos dura, filhotes não conseguem comer, então realmente eu preciso cortar. Ou seja, de acordo com o Ravilda, foi permitido cortar aqui abóboras e nevelá, porque se eu não cortar, o animal não vai conseguir comer, ele não vai ter alimentação. Então eu posso me esforçar para alimentar ele, mas não para facilitar a alimentação. Tashma, vamos trazer outra prova, tentar provar. Detane Rav Hanan Menear, de Rav Hanan Menear, ele tem uma braita que diz: Mafrichinan teven veasfatam mearvin. É permitido, leafrich é ficar, como fala, raspar na mão, teven, palha, pasta, também é um tipo de palha, algo que os animais comiam. Eu posso esfregar isso com a mão e misturar eles para o animal conseguir comer. Agora, a priori, teven e as pastas são tipos de palha que já dá para comer. Isso que eu posso esfregar eles é para facilitar e para ajudar o animal comer. Então, parece daqui, alma tarhina belcha, parece daqui que eu posso trabalhar, posso me esforçar para facilitar a alimentação do animal. Responde a Gemara, não. Teven betiv nasari, asfasta tabeila izutrei. Fala, não, que está escrito aqui, teven e asfasta, não é palha e gravetos que já são comestíveis, em sim, coisas que não estão muito bem comestíveis. Se eu não der uma mexida, se eu não der uma amassada, algo do tipo, o animal não vai conseguir comer. Então, eu estou permitindo a alimentação, não somente facilitando, certo? Essas são as duas opiniões, ou seja, dos dois lados dá para explicar, então a gente não chegou numa conclusão entre Rav Yehuda e Rabi Aval. Próxima Mishnah. Fala a Mishnah o seguinte: Enovsim etagamal velodorsim. Eu não posso enfiar comida no camelo
certo? Ofsim e dorsim são dois modos de enfiar comida no camelo. Uma se enfia uma quantidade gigantesca de comida para estufar completamente o estômago dele, e a outra não é uma quantidade grande, mas você coloca na garganta, num lugar onde ele já não consegue pôr para fora. Isso é proibido de fazer no Shabat. Aval malitim, mas eu posso colocar comida na boca do camelo e forçar ele a comer um pouquinho, mas não enfiar comida dentro da garganta. Vem tudo isso no Shabat, certo? Vem ma'amirim et ha'agalim, ma'amirim et ha'agalim, ver aqui Rashi. Bom, Rashi traz que na Gemara vai explicar o que é ma'amirim et ha'agalim exatamente. É alguma coisa que eles faziam com a ovelha. Também é ligado à comida, também é ligado a colocar comida demais direto na garganta da ovelha, do bezerro. Aval malitim, mas malitim que você coloca na boca não tem problema. Certo? A priori, a Gemara vai discutir exatamente o que é, mas a priori ma'amirim é enfiar na garganta no lugar onde o animal não consegue pôr para fora mais, mas colocar na boca dele e fechar a boca, tipo, forçar ele a mastigar e comer, isso pode fazer. O mehalkitim laternegolim também é colocar na boca da comida na boca da galinha, para ela comer, isso daqui não tem problema, pode ser feito no Shabat. Venotnim maim lamursan, é permitido jogar água na farinha. Mursan é um tipo de farinha um pouco mais estragada, um pouco mais velha, que os animais comem, pode jogar água na farinha, avalongovli, mas não pode fazer massa, certo? Você não pode amassar. É proibido produzir massa no Shabat, mas só jogar água na farinha e o animal comer não tem problema. Eu só não posso, depois de jogar água na farinha, começar a amassar e fazer disso daqui realmente uma massa. Vem notnim maim lifnei advorim lifnei anim shevashovar. Não posso servir água para abelhas e para pombas que estão no pombal, porque eles se viram sozinhos, a gente vai ver, certo? Eu não posso me esforçar demais para um animal, coisas que ele pode fazer sozinho. Então aqui também eu não posso colocar água para os dvorim, para as abelhas ou para os pombos que estão no pombal, que eles pegam sozinho. Mas se eu quiser colocar, dar para os patos ou para Tenegolim, ou um tipo especial de Ionim, que eles não se viram sozinhos, para esse é permitido. Ou seja, eu não posso me esforçar em algo que o animal pode fazer sozinho, mas se são tipos de animais que não conseguem esse alimento sozinho, eu posso participar. Mai enovsim, foi dito na Mishnah enovsim. O que significa esse verbo? A maravilha da enovsim lá, evus betoch meia. Maravilha é proibido aqui fazer um evus. Evus é o lugar onde o animal come, aqueles negócios de madeira, onde enchiam de comida e o animal ficava comendo. Não posso fazer um desses na barriga do animal, quer dizer, entupir o animal de alimento. Mika que na pergunta que será que dá para fazer isso? Evus tem uma quantidade enorme de comida. Isso aí, o que você vai fazer? Vai estufar o estômago do animal? Fala, sim, é possível fazer isso. O que Ravina Medifte, assim contou Ravina Medifte, Ledidi Hazeli, certa vez eu vi Altaia, um comerciante, um cara que viajava de um lado para o outro com camelos, de Achal Kura, Veatina Kura. Então, havia um desses viajantes que ele comeu um cur é um volume de comida, não sei o que era, e carregou um cur dele. Quer dizer, eu vi alguém comendo uma quantidade impensável de comida que você achava que nunca ia dar para comer, mas ele comeu. Assim também com relação aos animais. Se você for enfiando comida, o animal ele vai estufar, e você vai encher ele completamente. Isso daqui é possível de ser feito, então não pode ser feito no Shabbat. Em Ma'amirim, foi dito na Mishnah, desculpa, em ma'amirim et agalim, aval malitim, certo? Dois verbos com relação a dar comida. Eis o amra, vez o alatá, que é cada um deles. A maravilha da amra, makom shenai cholah lachzir, alatá, makom shecholah lachzir. A maravilha da amra é quando você coloca comida na garganta do animal no lugar onde ele não consegue pôr para fora, não consegue tirar. E alatá é quando você põe num lugar onde ele consegue, você coloca na boca. Se o animal consegue cuspir, cuspiu, certo? Aí depende dele. Mas nesse lugar é permitido. Colocar então na garganta, da onde não tem mais volta. Não pode, mas na boca pode. Rav Chizda fala que não, os dois casos da Mishnah, isso é que ma'amirim e malitim, os dois é no lugar onde o animal não consegue mais colocar para fora. Agora, por que um é proibido ou é permitido? A diferença é se é com um cli, com um utensílio, ou se é com a mão. Se é com um utensílio é proibido, mas se é com a mão é permitido. Assim fala Rav Chizda. Matim Rav Yosef, pergunta Rav Yosef, Mehalketim latarnegolim, vem termar shemalkitim. Está escrito na verdade o seguinte: Mehalketim latarnegolim, que é colocar a comida na boca do tarnegol, vem termar shemalkitim. E obviamente também malkitim é permitido. Já vamos ver o que é isso. Vem malkitim leinei shovar, o leonei aniá, vem termar shemehalketim.
porém, Yonei Shovach, Yonei Eliá, as pombas que ficam no pombal e que a pessoa tem por aí, isso daqui não pode, os dois são proibidos, certo? O que é permitido para a galinha é proibido para as pombas. Mai mehalketim, mai malkitim, o que é isso? O que está tratando exatamente? Ileima mehalketim de safilei beadaim. Malkitim deixar de lei camaio, se mehalketim significa servir comida na boca, e malkitim significa jogar comida na frente deles, eles comem sozinho, ou seja, para a galinha você pode colocar comida na boca ou servir na frente, e para os pombos não pode nem colocar na frente, nem servir na boca, isso quer dizer que para os pombos eu não posso nem jogar comida na frente deles, porque não? Não faz sentido, porque a Braita proibiu servir, jogar migalhas de pão para as pombas, porque seria proibido. Ela lava, então aparentemente não. Aparentemente, qual a explicação para a Baita? Mehalketim lemakom shinai nechol lachzir, malketim lemakom sheichol lachzir. Então, aparentemente, mehalketim, que está escrito aqui para os tanegolim, que é permitido, é colocar na boca no lugar onde o animal não consegue devolver mais, na garganta ou na boca. Para a galinha é permitido fazer isso no Shabbat, e para as pombas, os dois são proibidos. Michal de Amra Bekli, e a priori, além de Mehalketim e Malkitim, que são dois verbos, um com colocar comida na garganta do animal, onde não tem volta, e um na boca, eles nos ensinam que Amra, que em Ma'amirim, que é um terceiro verbo que a gente teria aqui, significa com Kli. Antes a gente quer explicar o que é Ma'amirim e o que é Malkitim. Um é colocar no lugar onde não tem volta e outro é no lugar onde tem volta. Mas a priori a gente vê aqui dois verbos, dois outros verbos que representam isso. Mehalketim é no lugar onde não tem volta, Malkitim é na boca onde tem volta. Então, consequentemente, Amra significa, na verdade, fazer isso com um kli. Então, a explicação de Rav Hizda, pior, é a explicação correta. Veitilta de Ravilda, isso fica uma pergunta para Ravilda, que Ravilda falou que Amra é no lugar onde não tem volta, e Alatá é no lugar onde tem volta. Amalecha Ravilda fala, Ravilda lá mehalkitim de safilei beadaim, malkitim de shadelei kamayo. Ravilda fala que não. Pode ser que mehalkitim significa colocar na boca. Malkitim significa jogar na frente do animal. E Ma'amirim, que é a outra linguagem que a gente encontra, significa colocar na garganta do animal, certo? Então, a Vilda fala, olha, eu consigo explicar. O Dekakash, e agora, qual seria o problema dessa explicação? Porque eu não posso falar que Mehalkitim é colocar na boca e Malkitim é jogar na frente do animal, porque está escrito que para as pombas eu não posso fazer nem isso, nem jogar na frente dos animais, nem na frente das pombas eu posso jogar. Esse seria o problema? Fala, a Vilda aqui na Ron. Também tem razão, não pode. Fala, viu qual a diferença? Tarnegolet, ela depende do dono para se alimentar. Então eu posso servir comida na boca dela e posso jogar grãos na frente da galinha. Mas as pombas se viram sozinhas. As pombas comem sozinhas, elas saem por aí, caçam, comem o que for. Não precisam do dono para se alimentar. Já que elas não precisam do dono para se alimentar, então eu não posso alimentar elas no Shabat, certo? Assim explicar a Vilda. Então não ficou para a Vilda, dá para falar que Ma'amirim é enfiar comida na garganta do animal, num ponto onde não dá para voltar, e os outros é no lugar onde tem volta, que é na boca ou jogar na frente, que detalha, como a gente realmente encontra uma braita que diferencia entre animais que dependem do dono para se alimentar e animais que não dependem do dono para se alimentar. Vai ter diferença na alimentação dele no Shabbat. Então, isso na braita é o seguinte: eu posso servir comida para o cachorro, mas eu não posso servir comida para o porco. O Maefresh Benzelas, qual a diferença entre os dois? O cachorro não come sozinho, ele não se vira sozinho, ele é mais fresco, ele não come qualquer coisa. Então, eu preciso, a alimentação dele depende de mim, eu posso alimentar ele no Shabat, mas o porco que come qualquer coisa, se vira sozinho, não posso alimentar ele no Shabat. Ponto, certo? Até então, a Vilda conseguiu explicar a braita. Dá para falar que Ma'amirim é colocar na garganta no lugar onde não tem volta, e Ma'alitim é no lugar onde tem volta. Amaravashi e fala Ravashi, Matnin Dinamidica, da nossa Mishnah também dá para ler daí, que também dá para concluir isso, essa questão de que tem animais que você pode alimentar e tem animais que você não pode alimentar. Isso depende se eles se alimentam sozinhos ou não. Está ensinando a nossa Mishnah o seguinte: eu não posso servir água para as abelhas nem para as pombas do pombal, mas eu posso servir água
para os patos, para as galinhas e para um tipo especial de pombas. Maitama, qual o motivo? Lá Mishundan Mizontam Alecha, Vanem Mizontam Alecha. A priori o motivo é porque os dois primeiros, as abelhas e as pombas normais, não dependem de mim para se alimentar, se viram sozinhos, então não posso servir água para eles. Para os outros três eu posso. Certo? Para os outros três é permitido. O Leitamer pergunta para espera aí, de acordo com a explicação, Maiara e Maia, porque a Mishnah falou justamente de água, a filohit deve ser arinamilo, a priori também ritim e seorim, qualquer comida deveria ser válida. A nossa Mishnah falou sobre água, sobre servir água para as abelhas e para as pombas, ou sobre servir água para os patos, galinhas e pombas especiais, porque a nossa Mishnah falou justamente de água. Se o ponto é que eles dependem de mim ou não dependem de mim, isso é válido para todos os tipos de comida, não necessariamente água. Então, aparentemente, talvez aqui o motivo é outra. Ela chama Maia de BH. Então, fala que não. O ponto aqui é que água é algo que se encontra em qualquer lugar. Todo mundo encontra água. Qualquer animal consegue, não qualquer animal, as abelhas e as pombas conseguem encontrar água. Esses outros animais não conseguem encontrar água. Então, realmente, isso aqui tem diferença. Mas com relação a outros tipos de alimentos, eu posso servir comida para qualquer um deles, certo? Então, mesmo Dvorim, mesmo Yonei Shovar, mesmo esses animais que conseguem se virar sozinhos com água, a alimentação deles realmente depende de mim. Então, a regra fica o seguinte, se o animal consegue se alimentar sozinho em qualquer lugar, então tá bom, deixa ele se virar sozinho no Shabat, eu não posso me esforçar para alimentar ele em algo que ele consegue fazer sozinho. Mas se o animal não consegue se alimentar sozinho no Shabat, eu posso alimentar ele. E se tem alimentos que ele consegue sozinho, alimentos que não, o que ele consegue, eu deixo ele fazer sozinho, o que ele não consegue, eu ajudo. Darash Rabiona, falou Rabiona Pitcha de Benessia. Rabiona certa vez estava fazendo uma drachá na frente da casa do Nassi. Ele falou o seguinte na drachá, o que significa o pasuk? Yodea Tzadik Din Dalim, que a Kadosh Baruch Hu, ele sabe a situação dos coitados, e a Kadosh Baruch Hu baquelas shmizotav matim. A Kadosh Baruch Hu sabe que os cachorros têm poucos alimentos. Por isso a Kadosh Baruch Hu criou o cachorro, de que o alimento fica no intestino dele por 3 dias. Um cachorro depois que come, por 3 dias ele consegue manter esse alimento no intestino e não passa fome. Que detalhe acontece na Mishnah? Kama tisheh achilato b'me'av ve'yetameh, ve'kelev shlosheh yamim me'et le'et, u'ba'afot bedagim, kedei shetipol la'ur ve'tisaref. A Mishnah pergunta, um cachorro ou um animal que comeu alguma coisa impura, depois de quanto tempo essa coisa impura que foi comida pelo animal perde a forma e deixa de ser impura, certo? Ele comeu uma maçã impura, alguma coisa assim, agora, enquanto está no intestino do animal, enquanto ela tem o formato de maçã, ela continua sendo impura, mas quando não. Então, a própria Mishnah pergunta, olha, a partir de quando realmente perde a forma? Nos cachorros, 3 dias, metle significa de hora a hora, quer dizer, 72 horas, não é 3 dias de domingo a quarta, por exemplo, é 3 dias de 72 horas, não importa quando começou, quando acabou. Então, mesmo que se ele comeu no fim do domingo, não é que o fim do domingo já conta como dia 1, são 72 horas. E o foto daqui é rapidinho, é o tempo de cair no fogo e queimar. A digestão deles é muito mais rápida, então quando eles comem alguma coisa impura, logo, se eu fizer shkita e achar a comida lá dentro, logo já perdeu a forma, já perdeu a impureza. Já no cachorro, leva 3 dias. Então, a gente vê que o cachorro leva 3 dias para digerir direito a comida. Olha, daqui a gente vê que a coisa correta é jogar osso, jogar carne para os cachorros, porque a gente vê que os cachorros eles não têm comida fácil, eles são mais coitados, então daqui a gente vê que tem um inyan de servir, de dar comida para os cachorros. Vekama, quanto se joga? Amaravmari, Masha Hudnei, Vehutrabatri. Fala, Mari, olha, você pode jogar uma quantidade específica que ele falou aí, o tamanho, uma camuto pequena, não uma quantidade muito grande, e logo depois você bate no cachorro. Ou seja, você pode servir comida para ele, mas bate para ele, senão ele vai começar bate nele, senão ele vai começar a voltar. Ele vai ficar vindo o tempo todo, e aí vai começar a incomodar a pessoa. Então, joga comida para ele e bate nele só para ele ir embora e fugir. Você alimentou ele, mas para ele não ficar voltando o tempo todo, para ele se virar sozinho, para ele sair, logo depois tem que fazer alguma coisa para afastar. Anemile bedabra, porém isso é permitido somente no campo, fora da cidade. Avalbemata lo de atelemisa.
Mas na cidade de Bichlal é proibido alimentar o cachorro dessa forma, porque ele vai ficar voltando, ele vai reconhecer a cidade, vai ficar voltando o tempo todo, e aí de repente você tem um monte de cachorros, como aqui tem em Granada com os gatos, as pessoas ficam alimentando os gatos não vão embora. Então assim também com o cachorro, isso que você pode alimentar o cachorro de rua, é só quando você está num lugar fora da cidade, no campo, mas dentro da cidade, não para não manter ele aqui. Amarapapa, leite de área mecava. Farapapa não tem mais pobre que o cachorro. Velei de atir mechazira, não tem mais rico que o porco. Porque o cachorro não come qualquer coisa, então ele é pobre, porque ele não tem muita comida, e o porco come qualquer coisa, então ele tem comida sobrando. Tana vai ter Raviuda, tem uma braita que apoia o que Raviuda falou com relação à explicação dele na Mishnah, na linguagem Amra e Alatá. Eizoi Amra, Veizoi Alatá. O que é Amra e o que é Alatá? Que foi dito com relação ao bezerro. Amra, Marbitzal, Fokeset, Pia, Mahilá, Karchinim, Umaim, Bevatachad. Amra, o que eles fazem? Eles deitam a ovelha no chão, abre a boca dela e fica enchendo de comida, um monte de comida e bebida de uma vez só. Aí o animal não consegue pôr para fora, ele vai engordando. A latá é mais leve, mahilá meumada, ela fica de pé, então se ela quer andar e sair, ela vai embora. O mashke meumad, você dá água para ela quando ela está de pé. Benotim gartinim e comida e bebida é dado separado para o animal se alimentar mais devagar, com mais tranquilidade. Certo? Então a gente vê que realmente um tipo de alimentação é uma alimentação formada que não tem forçada que não tem volta e outra é uma alimentação mais tranquila. Amarabai, Amrita Kamei Demar, Matintin Mani. Foi dito na Mishnah o seguinte, foi dito na Mishnah que eu posso jogar água no mursan. Mursan é um tipo de farinha um pouco mais ruim, mais estragada, que as pessoas não comiam, dá para o animal comer. E foi dito na Mishnah que eu posso colocar água nessa farinha, eu posso misturar essa farinha com água. Perguntou Abai para Rabba, tinha a nossa Mishnah, Matintin Mani, a nossa Mishnah que permite jogar água na farinha, mas não amassar e fazer a massa, quem ela é? V'amar li Rabi Yossi bar Yehuda aí. E Rabba falou que essa é a opinião de Rabi Yossi bar Yehuda, que assim a gente encontra a opinião dele na Braita. Detalhe, está escrito na Braita, se tem uma cesta no chão, um cesto no Shabat, alguém colocou farinha, veio outra pessoa e jogou água, Aharon Hayav de Rebbe. De acordo com o Rebbe, o último é Hayav, de acordo com o Rebbe, na hora que você joga água na farinha, é considerado que você fez uma massa. E no Shabat é proibido fazer uma massa, é a melachá de lixar, de produzir massa. De acordo com o Rebbe, na hora que você jogou água na farinha, é uma proibição, a melachá no Shabat. Então, a nossa Mishnah que permitiu fazer isso para o animal não é de acordo com o Rebbe, sim de acordo com o Rabi Yossi bar Yehuda. Rabi Yossi bar Yehuda ele não reava de Gabel. Rabi Yossi bar Yehuda fala, não, aqui se não é reava da melachá de fazer massa, até que você realmente comece a misturar lá e fazer uma massa de verdade. Essa é a opinião de Rabi Yossi bar Yehuda. Então a gente vê que de acordo com o Rabi Yossi bar Yehuda, misturar um pouco de farinha com água não é uma melachá no Shabat, por isso a nossa Mishnah que permitiu isso é de acordo com essa opinião. Pergunta Gmará, Dilma, que ela queimar Rabi Yossi bar Yehuda, também ela queima de bargibulu, o aval mursan de lá bargibulu, a fio Rabi Yossi bar Yehuda modé. Olha, talvez isso que Rabi Yossi bar Yehuda permitiu misturar uma farinha limpa com água, é porque a farinha limpa com água, depois você joga água, ainda tem muito para fazer, não fica realmente muito bem misturado. Você tem que ir lá e realmente misturar, porque a farinha ela é muito fina e ela não se mistura bem com a água. Você tem que ir lá e misturar direito para ficar uma massa. Nesse caso, falou a pessoa que misturar água com essa farinha não é considerado fazer massa, porque ainda tem muito trabalho pela frente. Mas mursan, que é uma farinha mais grossa, piorzinha, na hora que você jogou a água, a priori não tem mais muito o que fazer. A água já se mistura com tudo, porque é mais grosso, já fica um negócio só. Não tem que realmente fazer uma mistura muito grande. A água não fica por cima, ela já se mistura com tudo. Então, talvez a Rabi Yossi bar Yehuda vai concordar que só de jogar água é proibido, mesmo porque não tem muito mais trabalho a fazer. Isso daqui é basicamente todo o trabalho. Não dá para falar isso. Detalhe Beida, que está escrito explicitamente na Braita, Divrei Rebbe, Rabi Yossi bar Yehuda não tem mais la mursan, desculpa. Rebbe fala que não pode misturar água nem com mursan, nem com farinha normal, nem com essa farinha mais grossa. E Rabi Yossi bar Yehuda fala que os dois são permitidos, não tem problema nenhum. Então a gente vê que de acordo com Rabi Yossi bar Yehuda, mesmo jogar água no mursan, nesse tipo de farinha, se você não foi lá realmente e misturou de verdade, de acordo com Rabi Yossi bar Yehuda, isso daqui é permitido. Bom. Tanura Banan, fala Braita, em Govlim etakali, veshomrim Govlim. Govlim, de novo, Govlim é fazer massa, certo? É produzir a massa. Está dito o seguinte na Braita, Kali, eles costumavam secar
trigo, secar espigas de trigo, isso ficava um pouquinho doce. Agora, foi dito na Braita o seguinte, tem uma opinião que fala que essas espigas de trigo, não trigo, desculpa, farinha. Eles pegavam farinha, colocavam no forno e secavam essa farinha, ela ficava um pouco mais doce. Então, está dito aqui na Braita o seguinte, tá na cama fala, engovlimetakali, essa farinha, mesmo essa farinha que foi seca já no forno, não posso misturar ela com água, não posso produzir dela massa. Vejam, tem quem diga que não tem problema nenhum. Essa farinha, depois de seca, ela não vai virar uma massa normal, igual a gente tem massas com farinha. Então, aqui não tem problema fazer isso no Shabat. Maneshomrim, quem é esse que permitiu misturar essa farinha seca, farinha que já foi seca, não que secou no sol, que ficou seca no forno, ela fica um pouco mais dura também, certo? Um pouco mais tostada. Quem é essa opinião que permitiu fazer isso no Shabat? Amarav Hizda, Rabi Yossi Berabiuda, e a opinião de Rabi Yossi Berabiuda, certo? Que ele libera mais com relação à produção de massa. Vanimilo de Meshane. Porém, mesmo aqui que foi permitido fazer essa mistura, é só se fizer de uma forma um pouco diferente. Não pode fazer no Shabat, como se faz geralmente durante a semana. E como eu faço essa mudança? Amaravrizda aliada, eu faço de pouquinho em pouquinho. Paravrizda, se eu faço de pouquinho em pouquinho no Shabat, é permitido. Fazer uma quantidade grande é proibido, mas se eu faço de pouquinho em pouquinho, não tem problema, de acordo com o Rabi Yossi Berabiuda. Veshavim, todo mundo concorda, Shebochashim et Hashatit Beshabat, Veshotim Zitum Amitzri. Todo mundo concorda, porém, que com relação a shatit, era um tipo de bebida que era uma mistura de sólido com líquido também. Todo mundo concorda que eu posso livrosh é igual na panela, você pega uma colher e mistura. Eu posso misturar isso no Shabat, e eu posso beber um negócio chamado Zitum Amitzri. Zitum Amitzri é um tipo de bebida que as pessoas bebiam isso normalmente, mas ela também servia de cura, também era medicinal. Eu posso beber isso no Shabat porque quem me vê não acha que eu estou tomando isso por motivos medicinais, e sim porque era uma bebida comum que as pessoas costumavam tomar. Então a gente viu lá atrás que medicina no Shabat é proibido, remédios no Shabat é proibido. Esse Zitum Amitzri, embora ele fosse medicinal também, já que tem muita gente que toma ele sem motivo nenhum, então ele não é só medicinal, ele também é uma bebida, por isso aqui é permitido. Agora, pergunta Gmará, vê Martin Govlim. A Braita falou o seguinte, a Braita falou primeiro que tem uma opinião que diz que eu não posso pegar essa farinha que foi tostada no forno e misturar ela com água. Depois a Braita disse que Bochashim et Hashatit, que eu posso pegar uma colher para misturar essa shatit, que também é algo parecido. Qual a diferença? Porque um pode e o outro não pode. Fala Gmará loca, Shabeavá aberaká. Fala Gmará, é diferente o tipo de massa. Isso que é proibido produzir massa no Shabat é uma massa dura. É uma massa, uma massa um pouco mais grossa, tipo massa de pão. Mas uma massa que é menos grossa, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, fazer um choco no Shabat, fazer café no Shabat. A priori eu estou misturando algo sólido, tipo farinha, certo? O pó de chocolate ou o pó do café com líquido. Porque qual a diferença de fazer uma massa e de fazer isso? A priori, os dois estão misturando sólido com líquido e misturando. Então, a diferença é o seguinte, certo? Essa maná fala qual a diferença. Se eu estou produzindo uma massa grossa, uma massa mais grossa e mais dura, igual do pão, é proibido. Mas se é uma massa mais líquida, igual no choco, por exemplo, no choco ou no café, não tem problema, certo? Essa é a diferença entre os dois. Então, mesmo quem proíbe fazer uma massa no Shabat, quando eu misturo água e farinha, é porque eu vou produzir uma massa grossa, mas se é uma coisa mais leve, não tem problema. O demeshani, mesmo assim tem que fazer de forma um pouquinho diferente, certo? No caso do choco é mais liberado, porque no caso do choco não é nem massa, fica líquido, o café também fica completamente líquido. A gente está aqui numa coisa que é no meio termo, tipo uma panqueca ou algo do tipo, certo? Que é uma massa, mas é uma massa bem mais mole que pão. Nessa situação do meio, tem que fazer alguma mudança, e o que faz diferente? Amarav bechol noten tachometz, vacharkach noten tashatit, beshabat noten tashatit, vacharkach noten tachometz. Para você se muda a ordem dos ingredientes. Durante a semana se geralmente colocava primeiro chometz e depois shatit, primeiro vinagre e depois shatit, que é esse produto que se colocava lá. No Shabat, você faz ao contrário. Conta agora o seguinte, mais um pouquinho que é o mesmo assunto. Levi Breider Ravuna Barchi Ashkech Legavla de Beinasha. Certa vez, Levi, filho de Ravuna, ele encontrou o trabalhador do pai dele, de Kagavil Vesaf Leitura. Ele viu ele produzindo, misturando lá a farinha com água, formando uma massa e dando pro boi comer no Shabat. Badashmei deu um chute nele, falou para ele parar de fazer isso.
Atavua, veio o pai de Levi, que era o dono lá da fazenda, acho que reviu a situação, Amarleiach e Amaravu, falou para ele, olha, não tem problema, a massa que ele está fazendo não tem problema nenhum. Assim falou, avua de Imecha, o pai da sua mãe, Mishmei de Rav, em nome de Rav, o mano Rabino Barava, quem é ele, Rabino Barava, assim falou Rabino Barava, em nome de Rav, Govlin velo masfim. É permitido ligvol, é permitido fazer essa massa. O que ele estava fazendo aqui não tinha problema nenhum. Talvez colocar para o animal comer, colocar na boca dele comer, realmente isso não era permitido, mas a massa que ele estava preparando era uma massa permitida. O delolakit belish de mehalketina lei. E se for um animal que não consegue pegar a comida sozinho você pode colocar na boca dele. Então, talvez aqui era um boi, era um touro que não conseguia comer sozinho, então o que o trabalhador estava fazendo lá era beceda, não tinha problema nenhum. E mesmo assim, mesmo que é permitido fazer esse tipo de massa porque ela é mais mole, mesmo assim tem que fazer algum tipo de mudança, e como se muda, a maravilha Bashlamia, Mishmeiderav, que mudança você faz num jeito comum? Shti vaerev, você faz cruzado, você não mistura circular, você mistura norte e sul, leste e oeste, você faz de uma forma mais cruzada. Pergunta a fala, mas se misturar dessa forma, não vai ficar bem misturado, não vai dar certo. A maravilha menarobekli. Fala, maravilha, além de fazer dessa forma cruzada, você também mexe o utensílio, você mexe o cesto, o pote onde as coisas estão para misturar melhor. Você não pode misturar normal, de forma circular, mas você pode misturar de uma forma diferente. Então, paramos por aqui. Bezerra Hashem, em breve continuamos.